hipnose natural, hipnose do dia a dia, persuasão avançada, influência subliminar, hipnose ericksoniana. Todos esses termos fazem parte de um mesmo sistema, que é a hipnose conversacional. Também pode ser chamada de hipnose disfarçada, hipnose na conversa, hipnose imperceptível ou hipnose oculta. É a ideia de conseguir hipnotizar uma pessoa sem que ela perceba, naturalmente, em uma conversa no dia a dia. Isso é este sistema, deste método, que neste vídeo eu vou estar falando com uma profundidade muito maior para você. E se você acha essa ideia interessante, então assiste esse vídeo aqui completo até o final, que eu vou estar te explicando tudo o que há neste método, neste modelo super avançado de hipnose. Talvez agora você esteja se perguntando se essa ideia de hipnotizar uma pessoa sem ela perceber, na conversa, se isso é algo mesmo para você, se é algo que você deveria aprender e que iria te dar um certo resultado. Então eu vou deixar bem claro essa questão para você aqui agora. Porque quem normalmente faz esse treinamento de hipnose conversacional? Quem realmente busca esse conhecimento e ter esse aprendizado profundo? Normalmente eu tenho desde pessoas que são, às vezes, terapeutas que trabalham com hipnose ou com uma outra abordagem e querem ter uma visão mais profunda da hipnose com um entendimento maior e sendo capaz também de realizar atendimento de uma maneira mais elegante. Por exemplo, hipnotizando a outra pessoa sem ela nem mesmo perceber, sem precisar avisar e apenas no final da sessão você estando falando para ela e gerando inúmeras reprogramações na mente da outra pessoa de uma maneira muito poderosa. Porque sim, a hipnose conversacional te permite fazer transes profundos mesmo com a outra pessoa de olhos abertos. Mas além desses terapeutas que já vieram em busca desta ferramenta, eu também já treinei muitos profissionais autônomos que puderam melhorar os seus resultados em seu negócio. Por exemplo, com as técnicas de persuasão que você aprende no treinamento, você consegue alavancar as suas vendas e consegue também captar mais clientes, ser mais efetivo no seu fechamento de negócio. Você também vai aprender a se conectar de uma forma muito mais eficaz com a outra pessoa. Então, por isso, se você é um profissional autônomo que precisa vender o seu serviço ou o seu produto, esse treinamento vai ser totalmente chave para você. Isso sem falar nos advogados que também vêm buscar uma persuasão mais extrema, muito mais avançada, como eu já ministrei treinamentos para a OAB, e também pessoas que trabalham com vendas, equipes de marketing multinível, muitas vezes já me contrataram para estar fazendo consultoria e palestra para essas equipes e para estar treinando esse pessoal a vender de uma forma mais hipnótica, mais avançada. Sabe aquela apresentação que é super impactante, que vai entrando na sua cabeça e você vai vendo depoimento, vai vendo um argumento chave e de repente você tá doido para comprar aquele produto, tá doido para comprar aquele serviço, para contratar aquilo, você fica totalmente encantado e parece que você já está ali hipnotizado? Então, é exatamente isto. É este o modelo da hipnose conversacional. Assim como a gente vê muito comum, muito presente nessas empresas de marketing multinível ou em alguns palestrantes que fazem grandes eventos e utilizam essas ferramentas para estar induzindo as pessoas a comprar. É uma ferramenta que realmente gera uma poderosíssima conexão com as pessoas. Mas eu quero te avisar que esse treinamento não é para todo mundo. Se você não estiver disposto a realmente estudar, a pegar para aprender, para se desenvolver, esse treinamento definitivamente não é para você e também não vai te dar um resultado. Esse treinamento ele tem 12 horas de duração editadas, porém é um conteúdo muito condensado. Então essas 12 horas você não vai aprender a estudar elas de uma vez em uma semana. Não, vai ser um aprendizado ao longo de 1 a 3 meses em média que os alunos se desenvolvem e realmente desbloqueiam esse potencial hipnótico. Esse treinamento também não é uma fórmula mágica para aquela pessoa que acha que vai assistir o primeiro módulo e já sair hipnotizando as pessoas e fazendo tudo quanto que é coisa possível. Não é assim que funciona, é um processo de aprendizagem em que eu vou construindo alguns bloquinhos na sua mente e você vai conectando esses bloquinhos e vai juntando e vai formando assim blocos maiores de informação. Então ao longo deste conteúdo do treinamento, você vai realmente se desenvolvendo e juntando essas habilidades. E aí sim, da metade para frente você vai ver muito, mas muito resultado quando essas habilidades já vão estar presentes em você, desenvolvidas no seu potencial. E um último ponto para esclarecer, embora tenha no treinamento bônus de hipnose clínica, este treinamento, ele não forma, não capacita completamente um terapeuta. Ele não é um treinamento cheio de protocolos clínicos. Ele é um treinamento realmente voltado a você desenvolver ao máximo a habilidade de hipnotizar. Então você vai desenvolver essa habilidade em você para tudo na sua vida. Para relacionamentos, para amizades, para situações de liderança e para você se postar como um líder em si, para negócios, para parcerias, para que você tenha uma nova visão e perspectiva também
sobre as suas interações. Com base neste conteúdo, além de tudo, você ainda vai ganhar muito conhecimento e você vai ser capaz de observar a influência em todos os aspectos que você pode imaginar. Você vai ver uma propaganda na internet ou na TV e vai entender o que está por trás daquela propaganda. Você vai entrar num supermercado, numa padaria e vai entender os mecanismos de influência que tem ali, como é que eles estão te induzindo a consumir muito mais do que você consumiria normalmente. Então este é um aspecto adicional ainda incrível no treinamento. Ele te dá um entendimento muito profundo, não apenas da sua mente, mas também nos mecanismos de influência que existem no mundo e nas sociedades atuais. Eu quero te falar que no nível mais extremo você pode sim gerar resultados muito impactantes de vendas e no seu faturamento com o conteúdo deste programa de treinamento. Assim como aconteceu com este empresário que fez o treinamento e levou esse conhecimento para a empresa dele, para as vendas dele que ele mesmo fazia e teve esse resultado espetacular. Olha só, ele mesmo afirmou que aumentou em 120% o faturamento da empresa dele, fazendo vendas espetaculares com esse recurso da hipnose. Ele realmente agregou a hipnose e foi capaz ali de fazer vendas hipnóticas, aumentando em muito o valor e a quantidade de produto que ele oferecia para as empresas. E se você procura a hipnose conversacional mais como um aspecto social para se conectar com as pessoas ou para ter resultados mais profundos na terapia e realmente acessar a mente inconsciente de uma forma poderosa, saiba que isso também acontece, assim como dizem alguns alunos. Mas uma coisa muito importante, eu quero que você entenda que hoje eu faço questão de ajudar tantas pessoas para que elas não tenham as mesmas dificuldades que eu tive na minha infância e adolescência. Época esta em que eu tinha extrema dificuldade na minha comunicação. Eu realmente era super tímido e introspectivo. Eu não conseguia me expressar os meus sentimentos e a minha comunicação falhava completamente naquela época. Foi realmente devido a tantas e tantas frustrações na minha vida que eu fui buscar aprender persuasão, hipnose, PNL e poder realmente desenvolver esses conhecimentos ao máximo. Eu me lembro quando eu ainda era um adolescente que eu uma vez escrevi lista dos sonhos, coisas que eu queria completar na minha vida até os 30 anos. E eu me lembro que um dos itens mais importantes dessa lista era: eu quero ser um mestre da hipnose. E mal eu podia imaginar que um dia eu alcançaria esse objetivo. Hoje, quando eu olho de volta para essa lista, eu só consigo sentir muita gratidão por ter alcançado um dos maiores objetivos da minha vida e por hoje ser capaz de transmitir esse conhecimento a tantas pessoas. Eu vou te contar algo agora que eu não costumo contar abertamente, mas eu realmente, quando comecei esse processo de desenvolvimento pessoal na minha adolescência, passei a aplicar diversas dessas técnicas na minha vida pessoal e ter vários resultados, inclusive dessa influência secreta, sem outra pessoa saber o que eu estava fazendo. E com base nisso eu fui me aprimorando. Me lembro uma certa vez que eu tinha acabado de fazer 18 anos, tinha juntado um dinheirinho no meu primeiro trabalho e resolvi fazer uma viagem internacional. Eu tinha acabado de ver um pacote super atrativo de viagem, então eu decidi embarcar nessa experiência. Era uma viagem para Punta Cana. É um local que basicamente só tem hotéis 5 estrelas, mas na época o dólar estava muito barato, também tinha promoções incríveis ali, então eu tive acesso a uma promoção dessa e realmente decidi fazer essa viagem imediatamente, porque tinha também aquelas compras coletivas. Então tinha apenas 2 dias para decidir fazer a aquisição. Mas tinha um grande problema. O pacote era para 2 pessoas. E na época eu ainda não tinha namorada. Então o que foi que eu fiz? Neste contexto, eu utilizei as técnicas que eu estava aprendendo de hipnose, de persuasão. E convenci um dos meus amigos a fazer essa viagem comigo. E foi nessa época, daí para frente, que eu comecei realmente a fazer vários experimentos de persuasão. Desde coisas maiores, assim como uma viagem, como uma oportunidade, uma parceria, até coisas menores, como por exemplo na minha faculdade, eu diversas vezes convenci professores a mudarem a minha nota. E eu não fazia isso porque eu queria realmente mudar a minha nota. Eu fazia isso porque eu realmente queria fazer testes de persuasão, testar as minhas habilidades e ver o que funcionava e o que não funcionava
e também como é que eu estava na minha performance, no meu aprendizado. Eu utilizei inclusive essas formas de comunicação para conseguir também o primeiro trabalho que eu tive. Inclusive eu estava na entrevista do trabalho e eu tinha feito uma entrevista em outra empresa também, mas tinham me recusado, não me ofereceram a vaga. Então, na entrevista final, o que eu falei para eles? Eles me perguntaram sobre outras possibilidades e eu tinha comentado sobre isso. Falei que eu estava esperando também a respeito de outra empresa. Mas eu não falei que eu já tinha recebido não. Ao invés disso, eu falei que estava pendente. E ali eu utilizei já algumas técnicas de persuasão, me mostrei extremamente escasso e usei uma comunicação extremamente confiante para mostrar para eles que realmente eu não estava me importando muito, eu sabia que eu teria uma vaga. Então, nessa ocasião, eles me perguntaram o que eu faria se eu recebesse a proposta também da outra empresa. E eu falei para eles, olha, para mim eu gostei muito aqui de vocês, gostei deles também. E realmente eu vou acatar a primeira oportunidade que eu receber. A vaga que eu receber, eu vou realmente acatá-la. E foi ao falar isso e mostrar essa extrema escassez, mas ao mesmo tempo mostrando que eu estaria disposto para vagas deles, se eles me dessem a preferência, eles se reuniram e em cerca de 5 minutos voltaram para me oferecer a vaga. É este o poder das técnicas de persuasão e da hipnose conversacional. É isso que você é capaz de fazer. Fazer as pessoas tomarem ação. Fazer as pessoas te darem prioridade, fazer as pessoas te escutarem e realmente quererem você junto a elas. Eu quero que você saiba também que ao longo de toda essa minha caminhada, além de fazer muitos testes, experimentos e estudar todos os tipos de fontes e referências a respeito de persuasão e psicologia aplicada, hipnose, PNL, dentre outras ferramentas e a própria neurociência também, eu quero que você saiba que eu também busquei muito a aplicação prática e não apenas o conhecimento teórico. Uma coisa que eu fiz, inclusive, ao desenvolver as minhas habilidades hipnóticas, eu, por alguns anos, trouxe, junto a algumas outras pessoas aqui para o Brasil, um movimento que se chamava hipnose de rua, ou, em inglês, Street Hypnosis. Esse movimento foi fundado lá em Londres, e foi no período em que eu morei lá, morei 1 ano por ali, e tive contato com vários hipnólogos, em que eu realmente vi como é que isso funcionava, e pude, então, junto a outras pessoas, estar implementando no Brasil uma espécie de laboratório ao ar livre. Ali, ao longo de 3 a 4 anos, eu pude desenvolver o máximo de minhas habilidades e também ajudar muitos outros hipnólogos a se desenvolverem. Com esse laboratório ao ar livre, onde a gente fazia diversas práticas e experimentos com as pessoas que estavam passando por ali. Simplesmente desconhecidos a gente pegava para hipnotizar e para fazer todo tipo de experiências com a hipnose e com a persuasão. E foi devido a essa camada dupla de práticas, tanto aquela prática da hipnose direta, de testar com as pessoas a hipnose realmente, com desconhecidos, como de fazer uma persuasão com as pessoas na minha vida pessoal e profissional, de utilizar técnicas de persuasão e de hipnose para gerar vendas, para gerar parcerias, para conseguir objetivos, até mesmo para influenciar meus amigos. Diversas vezes eu utilizei essas ferramentas, então com base nessas duas camadas de aprendizado eu pude realmente atingir o máximo nível da influência humana. E parti desde então a dar consultoria, palestras, treinamentos e mentorias para grandes empresários, profissionais autônomos e pessoas que querem desenvolver e realmente alavancar a sua comunicação e a sua habilidade de ser hipnótico naturalmente. Acredito que você já conseguiu entender que essa ferramenta se trata do nível mais avançado de persuasão existente. E hoje eu sou capaz de entregar esse conteúdo que eu entrego para tanta gente porque eu fui atrás realmente das maiores fontes e de me especializar com as referências em diversas áreas diferentes. Por exemplo, eu fui treinado pelos maiores especialistas em sedução do mundo. E sedução é uma das áreas em que a persuasão pode ser aplicada. Existe também a área das vendas. E eu também tive contato com os métodos do Lobo de Wall Street, que é conhecido como um dos maiores vendedores da história. Assim como também de alguns outros treinadores de vendas internacionais. Além disso, eu também fui treinado pelos maiores hipnólogos do mundo. E diversas referências nessa área da hipnose conversacional, hipnose ericksoniana e PNL avançada. O que muita gente não tem a percepção é que o processo da terapia, da venda e da sedução, ele é o mesmo processo, não são 3 coisas diferentes. Porque tudo se trata de realmente influência de pensamentos.
pessoas. Influência do inconsciente. É através de gerar poderosas conexões e de conseguir realmente influenciar as pessoas de uma forma eficaz e profunda que você consegue gerar poderosas mudanças que transformam, como a gente precisa na terapia. Que você consegue também gerar resultados em vendas, por exemplo, tirando uma pessoa de uma crença limitante dela, dissolvendo uma objeção, e que você consegue também se conectar com uma pessoa ao ponto dela querer ter um relacionamento com você. Tudo isso se trata de comunicação e de persuasão, e a essência dessas habilidades é a mesma. Eu realmente me especializei nessa essência da persuasão, e este é o propósito do treinamento de hipnose conversacional. Eu vou te falar agora apenas alguns tópicos de tudo o que você vai aprender, porque é um conteúdo realmente muito vasto em que você vai estar se desenvolvendo. Você vai aprender tudo sobre os mecanismos não verbais. Então, a hipnose não verbal vai desde a habilidade-chave na nossa voz. Você, por exemplo, criar variações no seu tom de voz. E com isso, você consegue levar a pessoa a um estado alterado da consciência. Consegue fazer uma pessoa se perguntar e viajar nos seus pensamentos de uma forma em que você deseja induzir a ela certos pensamentos. E consegue, inclusive, induzir mensagens subliminares utilizando recursos como as variações no tom de voz, de uma maneira extremamente estratégica. Nessa parte não verbal, você vai ainda aprender como utilizar o olhar para gerar poderosas conexões com as outras pessoas, para gerar engajamento e também induzir a um estado profundo de transe hipnótico. Você vai aprender a como utilizar suas posturas e gestos e sua forma de se comportar e gesticular e também tocar na outra pessoa para gerar conexão e para se mostrar como um líder. Um líder é uma pessoa que faz a outra pessoa segui-la. Então você se mostra como um exemplo e consegue condicionar comportamentos nas outras pessoas. Condicionamento social, então, também é um tópico deste treinamento. E fora tantas habilidades não verbais que são super importantes, você também aprende os aspectos verbais, a linguagem hipnótica. Você aprende como utilizar a sua linguagem para conduzir pensamentos, para conduzir a imaginação e para sobrecarregar a mente da outra pessoa, de uma forma com que ela aceite as suas sugestões de uma maneira facilitada e com muito mais impacto. Você vai aprender tudo sobre os mecanismos cerebrais e como realmente conduzir e influenciar os pensamentos da outra pessoa. Você vai aprender todos os princípios na maior profundidade de por que a hipnose ocorre e como ela ocorre, o que realmente gera esse estado hipnótico na outra pessoa e como acessar o inconsciente de uma maneira eficaz. Quais são realmente as chaves para gerar esse acesso na mente inconsciente da outra pessoa. Você vai aprender também métodos para contar histórias que realmente engajam a outra pessoa nos seus pensamentos. Como utilizar recursos para sugestionar as pessoas através dessas histórias. São as chamadas metáforas hipnóticas. Vai aprender como utilizar as âncoras da PNL de uma maneira natural na sua comunicação, para estar sugestionando a outra pessoa a todo momento, mesmo sem um estado aprofundado de hipnose. Vai aprender formas de se conectar muito poderosamente com as pessoas, e isso é essencial, essa conexão, para praticamente tudo na sua vida, porque somos seres sociais, nós precisamos de conexão na nossa vida, mesmo que seu trabalho não envolva conexão, mesmo que você não precise vender nada ou vender a sua imagem, pode ter certeza que ter essa capacidade de gerar conexão e saber expor a sua imagem de uma forma mais positiva vai fazer muita diferença para você. E além disso, tem mais uma série de técnicas e gatilhos de persuasão que você vai aprender neste treinamento, além de métodos avançados para semear ideias na mente da outra pessoa ao longo do tempo. Uma ideia, por exemplo, muito diferente de algo que ela aceitaria, você consegue ao longo de um certo tempo estar semeando essa ideia. E um dos métodos mais avançados que você ainda aprende no treinamento é como influenciar a outra pessoa e sugestionar através de mensagens subliminares na comunicação natural. Você aprende tudo isso em 12 horas editadas de conteúdo, que equivaleria a um treinamento presencial de uma semana. Se fosse presencial, teria que ser 40 horas de conteúdo para ser o que equivale nessas 12 horas densas, editadas, resumidas, de muito conteúdo com extrema profundidade. E o mais legal de tudo é a didática gamificada que eu coloquei neste treinamento. Porque neste programa de treinamento você vai aprendendo aos poucos e você tem um desafio a cada um dos 10 módulos. Nesse desafio você deve fazer com uma pessoa conhecida ou desconhecida. Mas eu faço apenas com desconhecidos na rua para incentivar você e te mostrar como é possível. Em cada um desses desafios você vai aprender uma habilidade-chave que vai se agregando a seu conhecimento e vai levando você a realmente ser capaz de hipnotizar desconhecidos
naturalmente. No final do treinamento, você é capaz de hipnotizar praticamente qualquer pessoa que você quiser com esses métodos tão poderosos, não verbais e verbais. Isso não quer dizer que você vai ser capaz de realizar qualquer coisa na sua vida. É claro que a influência tem um certo limite, porém você vai ter uma influência muito maior sobre as pessoas. Isso é algo bem notável ao final do treinamento. Já imaginou como seria sua vida hoje se você fosse altamente hipnótico? Se você tivesse essa habilidade da persuasão e de influenciar as pessoas a todo momento? Esse é um conhecimento super elaborado que eu desenvolvi ao longo de 10 anos em diversas fontes. E aqui eu trago de uma forma super compacta, resumida e direta para você. Com essa didática acelerada ao longo dessas práticas e desse resumo dos conteúdos, você vai ser capaz de aprender o que eu desenvolvi ao longo de 10 anos em apenas alguns meses. Isso tudo porque eu ainda nem mencionei os bônus fantásticos que eu vou estar falando para você daqui a pouco. E o mais legal de tudo é que você pode obter tudo isso em um valor super acessível. Treinamentos com essa mesma quantidade de conteúdo e de aprendizado, você paga normalmente de 2, 3 a 5 mil reais no mercado. Mas eu sempre fiz questão de entregar muito mais do que eu cobro, porque eu faço questão da satisfação dos meus alunos. Não é à toa que eu tenho uma satisfação tão alta, então por este motivo eu costumava oferecer este treinamento tão completo com este conteúdo no valor de apenas R$ 1.400, que são 12 horas de conteúdo editado, um sistema de aprendizado, um programa de treinamento em que você vai estar aprendendo ao longo de 1 a 3 meses, vai estar desenvolvendo todas essas habilidades hipnóticas. Além disso, tem mais de 10 horas de conteúdo bônus que eu vou estar falando daqui a pouco para você. Mas eu quero te falar que você que está aqui vai ter a oportunidade de adquirir este programa de treinamento, que é o programa de treinamento mais completo do país, até onde eu sei, de hipnose conversacional, no valor de apenas R$ 797. Só para você saber, este é o valor de apenas 2 horas de mentoria comigo. Mas você pode obter todo este valor em conhecimento neste treinamento online. E além de tudo, você ainda vai ter o meu acompanhamento em um grupo exclusivo no WhatsApp. Este é apenas o primeiro bônus do treinamento. Agora eu quero que você entenda como este programa de treinamento foi tão transformador para algumas pessoas. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre, sou de Araraquara, São Paulo. Eu queria falar um pouquinho sobre o curso de hipnose conversacional do Tomás Correia, que só tenho aqui a agradecer a experiência que eu tive com o curso. O curso é excelente, de altíssima qualidade, e o conhecimento que é passado eu nunca vi em outro curso, né? Eu tenho um contato com a hipnose faz um pouco mais de 1 ano, mas tudo que eu estudei foi mais voltado para a hipnose clássica. Então, quando eu fiz o curso do Tomás, foi um impacto diferenciado de tudo que eu tinha visto, porque ela é uma hipnose onde você trabalha com muitos comandos embutidos, né? E eu lembro da primeira experiência, do momento onde eu estava hipnotizando uma pessoa de forma oculta, né? Então, eu usei uma técnica para relaxar e, de repente, a pessoa apagou, a pessoa entrou em transe, e isso foi uma experiência fantástica, porque eu não imaginava que isso podia acontecer. Eu imaginava que eu teria que usar sempre os procedimentos da hipnose clássica para que eu conseguisse hipnotizar alguém, mas quando eu apliquei, eu vi que é possível, e foi algo assim fantástico, foi uma experiência maravilhosa assim. Então eu sou imensamente grato a esse curso, que para mim mudou muita coisa, né? Então, indico para todo mundo aí, quem já tem um contato com a hipnose clássica e quer ter algo a mais, um conhecimento que vai além disso, esse curso de hipnose conversacional do Tomás é fantástico, é de altíssima qualidade, é excelência, tá? E você vai perceber que vai mudar completamente nas tuas ferramentas aí, no teu arsenal aí para o uso da hipnose. Então, quero mandar aqui um abraço para vocês e façam o curso do Tomás, que é fantástico, vale muito a pena mesmo. Um abraço para a galera aí. Olá pessoal, estou aqui gravando esse depoimento do meu colega Tomás. Ele nos proporcionou um curso onde a gente aplica a linguagem hipnótica com várias técnicas, olhar hipnótico, para que a gente tenha melhor êxito nas conduções de negociações, principalmente presenciais, mas pela internet também.
e, com isso, exercitar a linguagem para melhor persuasão nas vendas e nos processos de interação, seja nas terapias, né, tratando dos nossos clientes, ou mesmo nas negociações do dia a dia. Bem interessante a formação dele, porque apesar de ser hipnose, mas ela é bem direcionada, é uma hipnose aplicada. Interessante essa iniciativa, eu recomendo a formação dele. Um diferencial para você que já fez hipnose, eu já fiz 4 formações em hipnose e vi nessa formação um diferencial, uma vez que a gente vai abordar como você utilizar a linguagem hipnótica, principalmente a ericksoniana, e a modulação da voz para você conduzir processos de venda, ou seja, fechar seus processos, interagir com a sua família, com os seus clientes, de uma forma mais assertiva, de tal forma que você consiga passar a mensagem que precisa ser passada, tanto do seu produto como do seu mesmo. Recomendo a formação dele. Grande abraço. Inclusive, ela chegou a ter um pouco roxa lá, mas não ceifou sua vida, não deu fim ao sofrimento dela. Quero agradecer aqui por ter aprendido essa ferramenta de hipnose conversacional com o Tomás e conseguir salvar essa pessoa. Eu sou muito grato por esse trabalho e ter conseguido realizar. Olá pessoal, Thalisson aqui no contato. Venho aqui através desse vídeo agradecer o Tomás Correia pela transformação que ele causou aí nos meus negócios, nas minhas empresas. Tomás, todas essas técnicas, cara, que você passou fez total diferença para mim. Agora que você já viu tantos resultados, eu vou te falar que você ainda vai obter alguns bônus exclusivos aderindo a este programa de treinamento agora. Você vai receber alguns áudios de hipnose que vão alavancar os seus resultados. Um deles vai te ajudar a desenvolver a habilidade de contar histórias. Um outro vai te ajudar a ter mais confiança. E você ainda vai aprender a entrar em um estado acelerado de aprendizagem. Você vai poder aplicar esses áudios para praticamente tudo na sua vida. Além disso, você vai ganhar as explicações completas de vídeos mais impactantes meus do canal do YouTube. Esses foram vídeos que eu fiz gravando passo a passo, parando a cada segundo, explicando tudo o que eu estava fazendo nessas demonstrações que foram as mais impactantes. Você vai entender ali a sincronia de todas as habilidades e realmente tudo que eu fiz para conseguir aqueles resultados. Além disso, tem um bônus exclusivo de sedução hipnótica, um módulo para te ensinar algumas técnicas que vão te permitir se conectar com a pessoa desejada que você tanto quer. De bônus, ainda há sessões de tirar dúvidas e aulas gravadas com alguns especialistas de outros ramos, como por exemplo, hipnose clínica, interações sociais, mentalismo, habilidades de presença de palco com palestrante TED Talks, entre algumas outras aulas adicionais. E lembrando, temos também o nosso grupo exclusivo de acompanhamento com acesso vitalício. Se você pensar bem, o valor que você paga nesse treinamento, que pode ser ainda dividido em 12 vezes no cartão, ele fica muito barato em relação a tantos bônus que você ainda está ganhando, não é verdade? Na verdade, só o valor desses bônus já passa de R$1.000. E se você tem qualquer dúvida sobre o conteúdo do treinamento, sobre esses bônus, sobre se isso vai realmente estar te agregando, eu quero te dizer que você ainda tem uma garantia incondicional de 7 dias. Se você tiver qualquer problema, basta solicitar e você terá o seu dinheiro de volta sem nenhuma pergunta, sem nenhum problema. Portanto, se você ainda tem alguma dúvida se essa habilidade da hipnose conversacional vai ser chave e vai fazer diferença para você, ou se você realmente deveria aprender e aprofundar nestes conteúdos que eu ensino no meu método exclusivo de hipnose conversacional, venha fazer o treinamento. Se inscreva, pois você tem ainda sua garantia incondicional. E é isso mesmo, eu estou te dizendo agora que o seu risco é zero. O seu risco é zero, o risco é todo meu. Portanto, eu estou te dando a oportunidade de conhecer agora este método avançado. E se você gostou de tudo que eu falei aqui hoje, se você se enquadra nesse perfil e quer realmente se aprimorar e se tornar muito mais influente com as pessoas em geral, agora é a sua hora. Clica no botão e faz a sua inscrição. Eu te vejo lá. Fala galera, tô aqui com o Tomás para indicar o trabalho dele. Olha só, foco em hipnose para vendas. Hipnose é muito legal e serve para todas as áreas da vida. Então, olha só, fica de olho, tamo junto e aprenda hipnose, que vai ser uma revolução grande em todas as áreas.